Salve rapaziada, tá começando agora o Skate para Iniciantes, a nossa série oferecida pela Kanui que vai ensinar você que nunca pisou no skate todo o passo a passo que você precisa para aprender a andar de skate. Na verdade, essa série começou lá no IGTV da Kanui, onde o Ivan ensinou como comprar um skate, então lá tem todas as dicas de combinação de peça, tamanho e tudo mais, e isso é bom você entender, então corre lá no IGTV da Kanui que ele tá dando todas essas dicas. E hoje chegou o skate aqui pra gente, chegou esse shape aqui da Drop Dead de marfim, tamanho 8 polegadas, chegou esse truck da Liga, tamanho 139, que é o tamanho certo, ele fica exato, fica certinho aqui no shape, ele não fica nem maior e nem menor, ele fica certinho aqui, ó, na lateral do shape. E tem aqui também essa rodinha da Mosco, ó, 53mm, que é um tamanho que ele é intermediário entre street e transição, para quem anda de street é bom para começar também, e é um tamanho também que muitas pessoas usam por ter essa facilidade aí de você poder andar tanto em transição quanto no street com esse tamanho de rodinha. Para colocar na roda a gente tem esse rolamento aqui da Everlong, do Danilo do Rosário, tem também esses parafusinhos de base tamanho 10, e uma lixa emborrachada também, que é a melhor opção, que é uma lixa que vai durar bastante com você que está começando a andar de skate. Você não vai trocar tanto o seu skate, então essa é uma lixa que vai ter uma boa durabilidade e ela não vai ficar gasta muito rápido. Vou começar colocando a lixa. Você coloca a lixa no shape primeiro, antes de colocar os parafusos, porque se você montar o skate e for colocar a lixa depois, a lixa vai ficar por cima dos parafusos. E depois, se você quiser apertar, se você quiser tirar, trocar, é pior. Então é melhor você colocar a lixa primeiro, depois você coloca o parafuso. A lixa do skate, ela normalmente vem no tamanho maior do que o shape. Então se você ver aqui, ó, tem um espaço sobrando em cima e tem um espaço sobrando embaixo. E dos lados também ela não fica tão justa, lógico que depende do tamanho do seu shape. Como esse é um shape de tamanho médio, vai sobrar um pedacinho de lixa dos dois lados aqui. Então você começa tirando esse papel adesivo aqui da lixa, ó. A lixa do skate, ela é como se fosse um adesivão, então você vai colar ela no shape e depois você vai recortar. E agora eu vou passar uma dica de como que eu gosto de colocar a lixa no skate. Eu seguro ela assim e venho com o dedo por baixo, baseando aonde está o nose e o tail, ó. Eu consigo medir aqui, então não corre risco de ficar sobrando algum espaço aqui maior. Ou faltar também, né? E solto a lixa pelo meio antes, ó. E aí ela vai cair e ficou aqui. Depois disso, a lixa ela tá solta, então se você começar a apertar de qualquer jeito, ela vai ficar com bolha. E para não ficar com bolha, você vem apertando do meio para as pontas. Agora que a lixa já está colada no shape, a gente tem que cortar. E para cortar, é melhor que você use algum objeto de metal para você poder marcar a borda do shape e você poder ter uma noção na hora de cortar. Então eu vou pegar essa chavinha de skate aqui, que ela tem uma parte de ferro em cima, e vou marcar. Agora a lixa já está marcada aqui, ó, e a gente vai poder cortar. Na hora de cortar, o melhor objeto que você pode usar é um estilete, então você vai cortar desse jeito aqui, ó. Eu vou tirar uma pontinha, descolar a parte que ficou grudada, e eu vou trazer o estilete para mim, ó. Desse jeito fica muito mais fácil de cortar e é também mais seguro, porque você vai estar cortando e o shape ele vai estar entre você e a lâmina, então não corre risco de você se cortar. E o estilete não é para você ficar serrando a lixa aqui, ó. Só de você apoiar ele de lado e puxar, ele já vai cortar a lixa, ó. Então pronto, ó, cortamos a lixa. Agora eu vou tirar um pedacinho para poder fazer o acabamento do shape. E só vai passar aqui no cantinho, ó. Essa parte é sempre bom você fazer fora de casa, porque a lixa ela solta um pozinho e vai sujar tudo. Mas aqui a gente faz e limpa depois, né? Então eu tô passando aqui nas bordas do skate para poder fazer a lixa colar melhor na lateral e dar um acabamentozinho também, dar uma acertada onde ficou torto o corte da lixa. Se você quiser, uma dica que eu dou para conservar o seu tênis também é você dar uma raspada na lixa, mas você também não pode raspar muito porque a lixa, conforme o tempo, ela vai perdendo aderência. Se você deixar a lixa sem muita aderência no começo, depois de um tempo ela vai ficar lisa. O que eu aconselho é você só dar uma passadinha aqui, ó, de leve, só para diminuir um pouco os grãos da lixa. Ó, não passei forte, não passei nada e foi mais que suficiente, ó. Sujou tudo.
e a lixa ficou um pouco mais lisa e vai gastar menos o seu tênis. Mas óbvio que isso é opcional. Tem gente que gosta de raspar a lixa para preservar o tênis, mas tem gente também que não gosta de raspar a lixa, que gosta dela novinha, grudando bem no tênis. Então agora que a gente já colocou a lixa, a gente vai colocar o truck. Para isso eu vou pegar os parafusos de base e vou furar a lixa. E normalmente quando você compra o parafuso de base, ele vem com a chavinha que vai encaixar no parafuso e vai servir para você usar normalmente em todos os parafusos que você tiver dessa medida. E para colocar os parafusos de base, eu vou fazer um furinho aqui na lixa onde eles estão, para a gente poder colocar ele mais fácil. Então vou pegar a chave Allen, que já veio com os parafusos, e vou colocar no buraco aqui do shape, e ele vai marcar aqui na frente. E aí eu vou pegar o estilete e vou fazer o furo. Outro jeito que você pode fazer também é só pegar a chave Allen, colocar no buraco e bater assim, ó. E aí já ficaram os furos aqui, ó. Agora eu vou colocar os parafusos de base. E esse aqui, no caso, ele veio com 2 parafusos azuis, que eu vou usar para marcar onde vai ser o nose do meu skate e onde vai ser o tail. O nose é a parte da frente do skate e o tail é a parte de trás. Porque quando o skate está novo, normalmente você confunde qual lado do skate, tem que ficar virando, olhando. Então, se você já tiver um parafuso com uma cor diferente, você sabe que o parafuso azul está sempre no nose. Então, ó, coloquei os parafusos aqui. E agora eu vou colocar o truck. O truck você vai colocar ele com essa borrachinha virada para dentro. Se você colocar o truck virado para fora, o skate vai fazer uma curva toda diferente e você não vai conseguir andar. Eu tô colocando aqui as porquinhas no parafuso com a mão mesmo, só para ele ficar preso aqui, mas depois eu vou apertar com a chavinha. E essa ferramenta que eu tô usando aqui é uma chavinha de skate mesmo, e ela tem o bocal pro parafuso de base, pra roda e também para você poder agitar o truck aqui, ó. E ela tem um negócio muito legal também, que facilita muito a vida, que ela é uma chave de catraca. Então, eu vou prender aqui, ó. Você vai ver que eu não tenho que fazer o mínimo esforço. Só rodar e ela já vai apertando, ó. Na hora de você colocar o truck no skate, o ideal é que você sempre aperte cruzado os parafusos. Então, você vai apertar primeiro esse parafuso daqui, depois o de baixo, depois esse aqui de cima e depois esse aqui de baixo. Com isso você evita de apertar o truck torto e ele não vai ficar puxando, fazendo curva errada. Quando ele chegar aqui na altura da lixa, significa que você não precisa apertar mais, então ele já está de boa. Pronto, ó, o parafuso ficou alinhado com a altura do shape e o truck já está fixo aqui e não vai ficar torto. Na hora de apertar é sempre bom que você rode só essa parte que está aqui no truck e não rode a chave Allen que está na lixa. Porque se você rodar a chave Allen, quando estiver chegando no final, ela vai torcer a lixa, então a lixa vai ficar toda torta. Então você aperta aqui por baixo. E agora que eu coloquei o truck, eu vou soltar esse parafuso que prende a roda aqui, ó, para poder colocar a roda. E normalmente ele vem com uma arruelinha pequenininha aqui, que serve para a porca não ficar em contato direto com o rolamento. Então eu vou colocar o rolamento aqui na roda, ó, vou abrir a embalagem. Aqui. São 8 rolamentos para 4 rodinhas, então vão 2 rolamentos em cada roda. Matemática. Eu vou pegar o rolamento, no caso eu quero que esse lado fique para fora. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou pegar a rodinha e vou apertar. Ó, fiz uma pressão e o rolamento entrou certinho aqui, tá vendo? E aí eu vou pegar o rolamento de novo, vou colocar aqui e vou apertar. Então pronto, ó, coloquei o rolamento na roda. No caso eu quero que esse desenho fique para dentro. Eu vou deixar a parte branca da roda para fora, que eu acho que fica mais bonito. Peguei essa arruelinha aqui, ó, vou colocar antes e depois eu vou colocar a porca. O legal é que a roda ela não fique completamente presa, mas também não fique completamente solta. Então eu apertei de um jeito que ela ficou com o jogo mais ou menos assim, ó. Você vê que ela faz um barulhinho, mas que ela não tá solta. E o ideal mesmo é que você consiga deixar a porca paralela ao parafuso aqui. Mas nesse caso eu não consegui, e se eu deixasse a porca rente ao parafuso, a roda ia ficar muito solta. E aí fica mais fácil de estourar o rolamento. E essa roda, no caso, ela é uma roda muito fininha, então o parafuso acabou apertando mais aqui. E aí ficou sobrando um pedaço aqui de parafuso. E por que eu tô falando isso? Quando o skate cai de lado, a tendência é ele arrastar no chão e dar uma lixada aqui. Com o tempo ele vai lixando e vai amassando. Então você não consegue depois tirar, se você precisar trocar um rolamento, trocar a roda e tudo mais. Vai ser muito mais difícil de você conseguir tirar o parafuso.
Por isso que é bom você deixar ele bem rente aqui. Terminei de colocar o último rolamento aqui. Vou colocar a arruelinha, a porca, vou parafusar. Então pronto, ó, o skate está montado, ficou bonitão. E esse skate aqui, como eu já falei para vocês no começo do vídeo, o Ivan fez um vídeo lá no IGTV da Canui comprando as peças. Tem no detalhe certinho a marca, com medida, preço, tudo mais. Eu vou colar uns adesivos aqui para ele ficar no style. Então pronto, ó, o skateão tá montado, adesivado, tudo certinho. Muito obrigado, Canui, por estar com a gente nessa série, podendo proporcionar aí o público que está querendo aprender a andar de skate, todo o passo a passo necessário para você poder aprender a andar de skate e evoluir. E se você quiser saber também o que vai acontecer com esse skate aqui, para onde ele vai, segue a gente lá no nosso Insta, @skatistabr, que você vai saber qual vai ser o paradeiro aqui desse skateão. No próximo vídeo a gente vai ensinar quais são os primeiros passos, como subir no skate, como fazer curva, frear e ter equilíbrio. Então continue acompanhando essa série, que tem muita coisa boa por vir e muitas dicas úteis para vocês. É isso, até o próximo vídeo. Valeu!